Agora sim. Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes, aos que estão em casa nos acompanhando. Muito boa noite. Vamos agora criar um momento para louvar o nosso Senhor. Vamos acalmar o nosso coração e voltar nosso foco todo a Ele, que é digno sempre de receber todo o nosso louvor e nossa gratidão. Eu queria ler com vocês o Salmo de número 138, mas não é ele todo. É um pedaço dele, que vai do 1 até o número 5. Salmo 138. Diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei. E renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Amém. Então, vamos agora ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus, que Ele sempre é a nossa rocha, a nossa salvação, não é isso? Pensar em mim, quebra corações, e sejamos todos nós, como tu és em nós. Pensar em mim, quebra corações, para que sejamos todos nós. Como tu és em nós, onde a frieza guia de amor, onde há ódio, perdão, para que o teu povo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos nós, como tu és em nós, onde a frieza guia de amor, onde há ódio, perdão, para que o teu povo cresça assim, como a perfeição, a começar em Amém. Agora eu queria que a gente parasse um pouquinho para refletir como anda, né, a nossa vida, em que a gente pode ser grato a Deus. A gente pode ser grato em tudo, não é? Porque é o tempo todo Ele cuidando da nossa vida, da nossa família, dos nossos projetos, apesar de a gente achar que às vezes, né, não foi como eu queria, só que mesmo assim, Ele já vê lá na frente, né? Então Ele sabe o que é melhor para a gente, que a gente pode ter o privilégio de chamar de filho amado dele, né? Então isso pra gente é um prazer, um amor enorme, não é isso? Então eu queria agora que você pegasse um instantinho nesse momento e refletisse sobre a sua vida, uma nossa vida com Deus. Meu Pai, primeiro eu queria te agradecer por tudo, meu Deus, pela saúde que nós temos, Pai, pela família que nós temos, pela cidade que nós moramos, Pai, por nossas amizades, por tudo, meu Deus, por teu cuidado em nossa vida, meu Pai. Muito obrigado, Pai, primeiramente. E agora, meu Deus, coloco aqui, o Senhor conhece nosso coração, Pai, sabe onde erramos mais, onde pecamos mais, quais são os nossos pontos fracos, meu Deus. E eu queria colocá-los agora aqui diante de Ti, meu Pai. Tudo que não faz bem pra gente, que afasta a gente do Senhor, meu Deus. Eu queria, nessa noite, agora nesse momento, meu Pai,
de hoje em diante, o Senhor trabalhasse no nosso coração isso, Pai. Tudo que não for do teu agrado, Pai, que o Senhor afaste da gente, Pai. Mesmo que a gente ache que é bom pra gente. Mas se o Senhor achar que não é, é de bom grado, meu Pai. Te peço perdão por tudo, Pai, pelos nossos pecados, meu Deus. E agradeço, Pai, novamente pela sua proteção, pelo seu cuidado e principalmente pelo seu amor, meu Pai. Essa é a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ele é soberano, né? Sobre a terra, sobre tudo. A gente olha, assim, olha o planeta, olha o mundo, né? Fala, meu Deus, foi criado tudo meticulosamente pensado, né? Então ele é soberano. Então agora a gente vai cantar essa musiquinha, Tu és soberano. E quem quiser colocar o seu louvor, o seu louvor não, né? Colocar a sua oferta, tá bom? O seu dízimo, fique à vontade. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, te importa comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Essa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Obrigado, meu Pai, por teu amor, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. E agora receba, meu Deus, esse louvor que é sempre para te engrandecer, meu Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, meu Deus. Amém. Agora vamos continuar de pé, que a gente vai agora a fazer a leitura do Salmo. É a parte 2 do Salmo. Não é isso, Pedrão? Eu vou usar o microfone aqui, porque quem tem casa, né? Fica mais legal para ouvir. Vamos lá? 1, 2. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos que lhe causaram tristeza? Tornaram-a por Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que o resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas
e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas, e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto, como um rebanho. Dirigiu-o com segurança, e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a eles resistiram, e não lhes guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus lugares altos, e com as suas imagens de escultura despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes dos seus adversários, e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário como os céus, e firme como a terra, que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apresentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. A igreja pode agora se sentar. Chama o pastor Fábio. Gente querida, boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês neste domingo especial dado pelo Senhor para todos nós, em que a gente se reúne mais uma vez para cultuar, para render graças ao nome do Senhor. Estamos fazendo aquilo pelo qual nós fomos resgatados. Cultuar ao Senhor. E é com alegria, queridos, que nós estamos aqui nesta noite, primeiro domingo que eu estou com vocês, depois de 15 dias de férias. Também tirou férias, né, Wellington? Vendedor tirando férias? Que história é essa? Deus é bom, né? Queridos, e nós estamos felizes por estarmos aqui ainda, número reduzido,
Queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando o culto pela internet. Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês também se sintam parte da igreja. Esse é um novo formato que certamente irá se estender para um futuro. Os cultos híbridos, presencial e online. Isso que a pandemia forçou a gente a viver essa nova realidade. Nós vamos orar, queridos, há motivos de oração, de intercessão da parte da igreja. Ontem o seu Hernani testou positivo para o coronavírus. E a dona Margarete me disse que ele teve febre. E nós vamos orar por ele. Está no 7º dia de sintomas. Vamos orar pelo seu Hernani. Também eu fiquei sabendo que agora à tarde a mãe da Renata, lá em Londrina, está internada também devido complicações do coronavírus. E ela tem algumas comorbidades. Ela necessita das nossas orações. Vamos interceder pela... Eu esqueci. Lembra o nome da mamãe da Renata ali? Vamos orar pela mãe da Renata e pelo seu Hernani. Orar por nós, queridos. Todos nós precisamos muito da graça de Deus. A nossa cidade, nosso estado, nosso país. Nossa oração para que os nossos líderes tenham consenso em relação a esta vacina, para que diminua o número de pessoas internadas nos hospitais, com comorbidades, pessoas com doenças graves também devido ao coronavírus, e que haja, neste ano de 2021, um grande despertamento espiritual em nós, uma também transformação da vida da igreja, queridos, porque não é possível passarmos por tantas coisas como passamos neste ano de 2020 e continuarmos com os mesmos padrões de cristianismo, tão insensível à realidade do Espírito Santo. Vamos orar por isso. Então eu vou chamar 2 pessoas aqui para interceder por esses pedidos, tá bom? Pedir para a Rebeca vir orar e também a Silvana, tá bom? A Silvana e a Rebeca, para que elas venham orar e apresentar ao Senhor esses pedidos de oração, essas causas, estas pastas. Nós temos alegria de ter pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Que Deus abençoe a vida de vocês. Certamente alguns irmãos... Deve ser do norte do Paraná. Acertei, ó. Acho que é o pé que tá vermelho, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, irmãos queridos? Sintam-se bem aqui na IPI de Balneário Camboriú. Vocês são da IPI de Rolândia? Certamente a nossa igreja é o tamanho do banheiro da de vocês lá, né? Mas o coração aqui é grande, tá bom? Deus abençoe vocês. Alegria de ver a Loiane e a mamãe também conosco. Deus te abençoe, Loiane. As crianças não vieram? Mas se quiser trazer, pode trazer, tá bom? São bem-vindas aqui, tá bom, Loiane? Vamos orar, queridos. Vamos interceder nesse instante. Se você quiser ficar de joelhos, e pode ficar não, se você pode ficar de joelhos, ajoelhe-se. Se você não pode, pode ficar sentado mesmo ou em pé. Mas esse é o momento em que nós reservamos o nosso culto para buscarmos a Deus em oração e intercedermos a Ele, tá bom? Pai querido, nós te louvamos, te engrandecemos, Pai, porque Tu és o nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor de misericórdia, de graça, que nos alcançou, por isso estamos aqui, Pai. Estamos com os nossos corações gratos e alegres pelo privilégio de estarmos na Tua presença, Pai. Mesmo em meio à pandemia, mas estamos aqui na casa do Senhor, por isso estamos alegres, Pai. E neste momento, Pai, nós queremos clamar a Ti, Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, como acabamos de cantar, Pai. E por isso nós clamamos a Ti, Deus. Dobramos os nossos joelhos diante de Ti, diante da Tua presença.
para clamar, Pai, pelas nossas vidas, pela tua igreja, Senhor. Clamamos, Pai. Vem nos socorrer, Senhor. Vem tocar, Pai, os nossos corações. Transforma a tua igreja, Pai querido, que venhamos, Senhor, nos humilhar diante de ti, que venhamos, Senhor, nos converter dos nossos maus caminhos, buscar a tua presença, Deus. Que em meio a tudo isso, Pai, a sua igreja não fique parada. Não fique, Senhor, murmurando, lamentando, mas que nós possamos nos levantar como filhos, como servos, como o teu povo, Pai, em clamor por tantas pessoas que têm sofrido, Deus. Tantas pessoas têm sido levadas por este vírus, mas sabemos que tu és o Senhor. E que Ele está no governo das tuas mãos. E que Ele atua somente até onde o Senhor permitir. Então nós clamamos a Ti, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, deste mundo, Pai. Em cada canto deste mundo, Senhor, pessoas sofrendo, pessoas hospitalizadas, pessoas morrendo e famílias chorando o luto, Pai querido. Clamamos a Tua misericórdia. Mas clamamos principalmente, Pai, para que a sua igreja seja transformada, Pai. Para que haja, Senhor, em nós arrependimento, Deus. Para que então venha o avivamento do Senhor. Desperta a tua igreja, nos desperta, Senhor. Toca os nossos corações. Que não venhamos, Senhor, nos conformar com este mundo. Mas venhamos ter a transformação que vem através do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, toca o governo, Senhor. Sabemos também que se eles estão lá é porque é permissão do Senhor, Pai. Mas sabemos que o povo sofre quando há um mau governo. Então clamamos a tua misericórdia, Pai. Toca, Senhor, toca, Deus. Desde as pessoas mais simples até o último lá no governo, Pai querido. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Não deixa, Pai querido, que o seu povo, Senhor, passe por tudo isso da mesma forma. Não permita, Pai, que nós venhamos, Senhor, realmente nos colocar diante da tua presença, Deus. Buscando a Ti todos os dias, gera em nós, Pai, o desejo, a sede de buscar a Tua presença, de se prostrar diante de Ti em oração, de ler a Tua palavra, Pai, para que possamos orar, Senhor, aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que a Tua palavra diz, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti neste momento, Deus, eu clamo a Ti pelo povo, Senhor, que tem sofrido, Pai, e nós sabemos, Senhor, que nós sofremos, Deus, por causa do pecado que há neste mundo. Mas sabemos que o seu Filho Jesus veio e levou sobre si, Deus, sobre si, Pai. Então, Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e alcance, Pai querido, a cada um. Não só esta igreja, mas todas as igrejas deste mundo, todos aqueles que são chamados, escolhidos. Levanta, desperta, Senhor, a tua igreja. É o nosso clamor. Neste dia, nesta noite, Pai, que possamos sair, Senhor, deste culto diferente da forma que entramos, Pai querido. Que possamos, Senhor, realmente abrir os nossos corações para a Tua palavra. Que seja como a terra fértil, Pai, que recebe a semente e frutifica, Pai. Que a Sua igreja, Senhor, venha frutificar, Pai, sobre este mundo tão aflito, Pai, tão contaminado, tão cheio de coisas ruins, jaz no maligno, Deus, que possamos, Senhor, ser luz, que possamos ser sal, Pai querido, neste momento, Deus, nos ajuda, nos dê intrepidez a pregar a Tua palavra, falar do Teu amor, tantas pessoas necessitadas, Deus, nos desperta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos falar e transmitir o Seu amor através das nossas vidas, do testemunho, mas também falar, pregar as boas novas do Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Somos fracos, Senhor. Não somos nada, mas Tu és o Deus poderoso que pode todas as coisas. Por isso clamamos a Tua misericórdia e a Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus soberano, Deus altíssimo, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nessa noite.
Queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por Jesus Cristo, Senhor, pelo grandiosíssimo sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, e nunca teremos palavras suficientes, ó Deus, para te agradecer. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, glorificado seja para sempre. Nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença, reconhecendo, Senhor, nossa total dependência de ti, Senhor. Nós precisamos tanto de ti, Senhor. Nós clamamos nessa noite a ação do teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, sobre cada um de nós. Derrama, Senhor, sobre nós mais e mais da tua ação. Que nós possamos realmente, Senhor, sermos transformados, ó Pai. Que possamos realmente sermos tocados, ó Deus, pela tua mão poderosa, Senhor. Para que nós possamos realmente viver, Senhor, conforme a tua vontade, ó Pai. Nós clamamos a ti, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que nós somos pecadores, ó Pai. E nós precisamos tanto da tua ajuda, Senhor. Temos sido fracos, ó Deus, e temos muitas vezes nos distraído com as circunstâncias desse mundo, ó Pai. Mas nós clamamos que o teu Santo Espírito nos ajude a ter um olhar diferente, nos ajude a ter ouvidos, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu chamado, para cumprir, Senhor, os propósitos ao qual o Senhor tem nos chamado. Nos ajude, Senhor. Nós clamamos a ti nessa noite. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Oro por cada pessoa que está aqui, Senhor. Oro pelos meus irmãos que não puderam vir, por aquelas pessoas que estão ouvindo esse culto, Senhor, online. Deus, que o Senhor derrame lá, Senhor, sobre cada um deles a ação do teu Santo Espírito. Mais uma vez eu oro para que realmente o Senhor venha nos despertar, Senhor. Porque muitas vezes nós parecemos estar dormindo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para fazer a tua vontade, ó Deus. E nós clamamos mais uma vez pela nação brasileira, Senhor. Por toda essa situação que nós estamos passando, Senhor, da pandemia. Clamamos que a tua mão poderosa venha, Senhor. Intervenha sobre essa situação. Ajude as autoridades, Senhor, desde o presidente, os ministros, deputados, senadores, e todos aqueles a nível estadual e municipal, Senhor, nosso prefeito, os vereadores, Senhor, ajuda, Senhor, cada um, Senhor, dessas autoridades, a realmente, Senhor, a ter medidas, Senhor, que realmente contenham essa pandemia, medidas também que realmente venham sarar a economia do nosso país, Senhor. Nós clamamos, Senhor, por milhões de desempregados, Senhor, pessoas passando necessidade, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Ajude, Senhor, nesse ano a nossa nação se revitalizar, Senhor, melhorar a sua economia, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos, Senhor, também que foram infectados pelo coronavírus, Senhor. Lembramos do seu Hernani, ó Pai. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre a vida dele, Senhor. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, Pai. Oramos também pela mãe da Renata, Senhor, lá em Londrina, hospitalizada, Senhor. Clamamos que o Senhor alcance, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dela e que ela possa ser também restabelecida na sua saúde, Senhor. Visita ela com o teu poder, Senhor. Tu és o médico dos médicos. Nós clamamos para que ela seja curada, Senhor, e restaurada para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tudo isso nós clamamos, Senhor, e já te agradecemos, Pai. Mais uma vez nós clamamos, Senhor, age, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos realmente, Senhor, a cumprirmos os teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidá-los para que vocês possam abrir a Bíblia no livro de Mateus. Capítulo de número 6. Todos vocês que estão com as suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos acompanhar a leitura e você, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta, tá bom? Nunca fechem a Bíblia quando um pregador estiver falando. Você precisa conferir as Escrituras para ver o que ele está falando, tá bom? E se ele falar algo que for contra as Escrituras, pegue ele aí fora.
Não deixe de escapar, não. Nenhum pregador é infalível. Ele é homem. E o que a Bíblia diz sobre os homens em relação a Deus? Seja Deus... Hã? Vocês não sabem esse texto? Seja Deus o quê? Verdadeiro e todo homem... Hã? Só o Renato sabe disso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Bom? Eu acho muito engraçado esse fenômeno de se venerar pregador, cantor. Isso vai tão contra as Escrituras, queridos. Tão contra as Escrituras. Quem são os homens? O apóstolo Paulo diz que eles são as simples servos por meio de quem a igreja pode crer no Evangelho. São homens, são falíveis. E a igreja precisa aprender a ter consciência e verificar se a mensagem é bíblica, cristocêntrica, se ela revela Jesus. Tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Está um calor pentecostal aqui em cima. Vocês não têm ideia. Né, Patrícia? Você sentiu, né? Quem sabe um dia tem um... Estava pensando enquanto a gente orava, Rodrigo, é possível colocar um ar ali, né? Naquela lateral. Não, tem que vir para cá. Queridos, a palavra do Senhor diz o seguinte: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, isto é, os pagãos, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas
lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai Santo, mais uma vez nos aproximamos de Ti, rogando a inspiração do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nesse instante que meditaremos na Tua Palavra. Glorifica o Teu nome. Fale conosco, Senhor. Ao coração aflito e preocupado, derrame a Tua paz. Ao coração acomodado, que o Senhor incendeie ele de paixão pelo Evangelho nesta noite. Sobretudo, exalte a pessoa bendita de Jesus Cristo. Levante Jesus Cristo, porque, ó Deus, nós cremos que ao levantá-lo, exaltá-lo, o Senhor irá atrair pessoas a Ele mesmo. Pai Santo, esteja conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não se preocupem com a sua vida. É a palavra de Jesus para todos nós nesta noite. Eu estou absolutamente certo de que esta palavra que eu estou falando serve para mim. Talvez ela não sirva para você. Talvez você não conviva e não experimente a ansiedade. Mas eu experimento. E, sobretudo, experimento muito ansiedade no final de cada ano e no começo de cada exercício. Eu estava vendo na minha Bíblia no final de 2019. Eu li esse texto e fiz algumas orações e anotações aqui no rodapé da minha Bíblia. Olha o que eu disse. Eu estou preocupado devido aos desafios do próximo ano, 2020. E olha os meus desafios. Algumas questões relacionadas à vida da igreja. A chegada do bebê em casa. E algumas coisas aqui pessoais. Eu não tinha ideia, como nenhum de nós tínhamos, do que realmente nós iríamos experimentar neste ano de 2020. Algo que foge completamente do nosso controle, que nunca imaginávamos enfrentar. Todos nós convivemos com esse drama da ansiedade. Não há nenhum ser humano que não seja ansioso, porque todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E por estarmos destituídos da completude da glória de Deus, todos nós temos medo, todos nós temos anseios, todos nós convivemos com este drama chamado ansiedade, que é uma expressão pesada da língua grega, que fala de um sufocamento da alma, que chega a apertar a garganta e sufocar as pessoas. Todos nós, em proporções maiores ou menores, enfrentamos isto. Enfrentamos este drama. Por isso que esse texto é tão relevante para todos nós que estamos tão preocupados com este ano de 2021. Estamos ansiosos com a chegada deste ano. Teremos vacina, teremos aula para as crianças na escola, teremos emprego, teremos comida, a inflação aí à porta, elevando ainda mais o preço dos alimentos e das coisas que nós necessitamos tanto para viver. Este texto que nós estamos lendo, ele faz parte de uma pregação, na verdade, é a aplicação de Jesus do sermão sobre a ansiedade. Ele repete 3 vezes, a partir do versículo 25, este comando: não se preocupem, não se preocupem. Ele o faz no versículo 27, no versículo 28, e no versículo de número 31, não se preocupem. E, queridos, como faz parte de uma aplicação de um sermão, Jesus identificou 3 causas que nos levam à preocupação excessiva, à ansiedade. E essas causas estão
no texto anterior, a partir do versículo 19, do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus disse que nós somos profundamente ansiosos. Por quê, queridos? Porque o nosso coração constrói tesouros, aonde a traça e a ferrugem corrompem. Olha só o que ele diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. A segunda causa que provoca ansiedade em nós, versículo de número 22, Jesus diz que os nossos olhos são uma das causas de sermos tão ansiosos. Olha o que ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E a terceira causa, ele registra sobre o senhorio do nosso coração. Ele diz que nós somos ansiosos, porque infelizmente nós acreditamos que podemos servir a Deus e as riquezas. Olha o que ele diz no versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Para aplicar o seu sermão de forma prática, ele nos diz o porquê que nós não podemos e não devemos ser ansiosos. E eu vou tentar responder o porquê analisando as 3 perguntas retóricas que Jesus apresenta nesse texto. A primeira delas: nós não devemos ser ansiosos, porque nós somos o povo de Deus que já descobrimos qual é o sentido e o propósito das nossas vidas. Olha o que ele diz no versículo de número 25. É uma pergunta retórica. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Nós já descobrimos, e graças a Deus por isto, que a nossa vida não se resume em uma refeição bem feita, ou o prazer de beber uma bebida saborosa. A nossa vida não se resume em vestir uma roupa nova e esperar com isto ganhar elogios de alguém. Mas que vestido bonito, mas que calça legal, mas que sapato caro esse cromo alemão que você está com ele no pé. Porque vamos falar a verdade, nós queremos se vestir bem para ganhar a admiração dos outros. É ou não é, mulheres? Quase que não, né? E nós queremos comer e beber, queridos, para que o comer e o beber transcenda apenas a mera saciedade de comida. Nós queremos ter prazer de comer. Mas para os pagãos que não conhecem a Deus, isso é o sentido da vida: comer, beber e se vestir. Mas nós já descobrimos que a vida está para além disto. E o fascínio do ensino de Jesus é que ele não despreza
a comida, a bebida, as roupas. Jesus não desprezava um banquete. Se você convidasse Jesus para um grande banquete na sua casa, ele iria. Aliás, os seus detratores o chamaram de glutão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Eles não acreditavam que Jesus era enviado por Deus, porque Jesus comia e bebia na presença de pecadores. E eu acredito que Jesus também se vestia bem, porque no dia da sua crucificação, os soldados romanos trataram de tirar sortes para ver quem ficava com as suas vestes. Se ele vestisse uma roupa ruim, eles iriam simplesmente rasgá-la e jogá-la fora. Então Jesus não está propondo aqui um estilo de vida frugal, em que a partir de agora você vai comer alface, brócolis, ovo cozido e peito de frango. Se bem que muitos de nós estão precisando fazer isto. Jesus não está propondo, queridos, que vocês comprem roupa de má qualidade. Ele não está propondo um estilo de vida que nega a bondade de Deus, a bondade da criação. Ele não está propondo um estilo de vida em que você deixe de sonhar em comer uma picanha no final de semana com a sua família. Mas ele está dizendo: ei, a vida não consiste nisto. E são os pagãos que estão em busca disto. Eu fico pensando a qualidade do nosso cristianismo. Justamente na resolução que nós fazemos para a nossa própria vida, sempre que vira cada ano. Quais são as resoluções dos pagãos? Queridos, a temática é a mesma. Algo relacionado à comida, emagrecer, nova dieta, isto, aquilo. E é o que domina as nossas conversas. E é um papo chato. Vamos falar a verdade? Como povo de Deus, nós temos que ser diferentes. Ou nós queremos comer, ou estamos lutando para emagrecer. Veja como a comida domina a gente. Ou queremos trocar de carro, ou fazer algumas coisas, tudo relacionado ao paganismo. Aos pensamentos de quem não conhece Deus. De quem acredita que a vida se resume a esta vida aqui. E semana passada eu estive no cemitério. E se tem um lugar que faz a gente refletir, é o cemitério. E a gente pensa no sentido da vida. E eu quero que, em nome de Jesus, você saia daqui hoje acreditando que a sua vida vale mais do que tudo isto. E que a vida que Deus te deu não se resume a comer, beber e trocar de roupa todos os meses. Se você pode fazer isso, amém, mas não é esse o sentido da vida. E qual é o sentido da vida, então? Os nossos pais da fé, há 500 anos atrás, quase, na Assembleia de Westminster, escreveram um documento que rege as igrejas presbiterianas no mundo inteiro, dizendo o seguinte: qual é o sentido da vida? A resposta é este: o sentido da vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Está para além dessa dinâmica louca que rege os pagãos. Porque nós somos o povo de Deus. Amém? Segundo lugar, queridos,
A vida tem um valor transcendente, bem transcendente. Olha só o que ele diz. Observem as aves do céu. Martinho Lutero dizia que os pássaros são os melhores teólogos. Lembra disso, Pedro? Os melhores teólogos. As aves dos céus não semeiam, não colhem, não plantam e não colhem, nem ajuntam em celeiros. Tem um documentário no Netflix, eu esqueci o nome, não deveria falar porque eu não lembro do nome, mas que fala sobre os animais. Queridos, eu vi uma parte dele na televisão, 4K lá do Wellington. Eu falei para ele, eu preciso comprar uma televisão daquela para mim. Porque é bonito demais, queridos. E tem uma parte que fala dos pássaros, é de chorar. O cuidado de Deus com os animais, queridos. Tem um salmo, não sei se é o salmo 116, eu não lembro agora, que fala que Deus ordena a criação para dar de comer aos pássaros. E assistindo esse documentário, eu vi que há um movimento no oceano. E esses pássaros escutam esse movimento a quilômetros e quilômetros de distâncias. E eles saem, queridos, levados por uma corrente de vento. E esse movimento no oceano é um cardume de peixes que estão passando por ali, naquele determinado horário. E eles vão lá, fazem aquele voo rasante, descem e comem, e saem cantando. Não semearam, não colheram. E nem ajuntam em celeiros. Não tem preocupação com guardar para amanhã. No entanto, o Pai de vocês, queridos, vocês estão aqui na igreja para aprender uma coisa, de que vocês não têm um Deus lá no céu. Deus tem pagãos aí fora, que falam Deus sem saber. Vocês têm um Pai. É impossível. Cadê o sujeitinho do meu filho? Queridos, é impossível que aquele sujeitinho que dá um trabalho terrível, não deixa a gente dormir, chegar em mim, queridos, e falar para mim assim, e pedir tetê, como ele pede, papá. Eu virar as costas para ele. Queridos, é uma loucura. E eu sou pecador. Ainda há dentro de mim resquícios do egoísmo, do individualismo. Mas eu seria incapaz de fazer isto com ele, com a minha filha. O Pai de vocês sustenta as aves. E olha o que ele diz. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E aqui nós entendemos o sentido do trabalho. Por que nós trabalhamos? Os pagãos acreditam que eles trabalham apenas... O trabalho serve para trazer comida para dentro de casa. Isso é paganismo, tá? E vocês são cristãos, e o propósito de Deus é mudar a mentalidade de todos nós. Por isso que ele nos deu uma Bíblia com 66 livros, e ele ordena aos pastores, pregue a palavra, para mudar a mentalidade. Os pássaros não trabalham.
para comer. O trabalho deles é outros. É cantar. Então eles cantam. E é extraordinário. Depois de cantar, eles comem. Mas o trabalho deles não está relacionado ao fato de terem feito algo para comer. Não semearam, não colheram. Por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos como os pássaros para a glória de Deus. É só para isto. Porque o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Nosso trabalho, o nosso sustento e o pão na nossa mesa não vem da força do nosso braço. Vem de Deus. E por que nós ficamos tão ansiosos? Porque nós acreditamos que o nosso sustento vem do nosso braço. Por que há um colapso nas pessoas? Eu preciso fazer mais uma pós-graduação, mais uma especialização, mais um isso, mais um aquilo. Porque senão eu não vou me colocar no mercado de trabalho, eu não vou conseguir trabalhar, me sustentar. Escute! Estude! Se aprimore! Mas saiba que o teu sustento, quem garante é o Senhor. Porque o Deus que cria este universo é o Deus que sustenta. E Ele sustenta todas as coisas pela palavra da sua boca. E Ele mesmo nos disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar cedo, deitar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Deus dá enquanto eles estão dormindo. Lembra de uma canção que dizia: é meu somente, meu todo o trabalho, todo. E o teu trabalho é descansar em mim. Queridos, eu estou pregando isso para mim hoje. Porque Deus tem descanso para dar ao povo dele. É uma contradição, cristãos ansiosos. É uma contradição. Porque quem está nos céus é alguém que está governando este universo. E este universo está nas mãos dele. E ele é um pai que nos ama. Terceira e última resposta: por que nós não devemos ficar ansiosos por nada? Porque tem situações que nós não controlamos. Há situações que estão fora do nosso controle, completamente. Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade neurótica, queridos, ela é uma tentativa de controlar coisas que nós não podemos controlar.
Eu acho que aqui ninguém é controlador, né? Ninguém. Nós queremos controlar tudo. Tudo. E a sua vida, ela está sob o controle de um pai. E nada do que você fizer vai sair fora do controle dele. Deus não será afetado. Tu és soberano. Nós cantamos aqui sobre a terra. Deus é soberano, não você. Aliás, a soberania está sendo banida dos nossos púlpitos, né? É um cristianismo que o homem é muito grande e Deus é muito pequeno. Então nós acreditamos que nós temos controle das coisas, sobre a vida. E está aqui alguém que Jesus disse que tenta acrescentar um côvado à sua existência. Nós nos esquecemos que Deus traçou cada passo dos nossos caminhos. Nós não podemos nos esquecer que nossos dias estão contados. É claro que o insensato morre antes da hora, a Bíblia diz. Mas os nossos dias estão contados e não haverá nenhum dia a mais nem a menos. Quando nós cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós seremos levados para casa, para estar com Ele para sempre. Porque Ele governa este mundo e não somos nós que governamos. Você não governa nada. Você não tem poder sobre nada. E a palavra de Deus te convida nesta noite a abrir mão de tentar controlar todas as coisas da sua casa, da sua vida, da vida dos seus filhos. Eu percebo as mães ansiosas com o futuro dos filhos. Durante a gravidez aqui, eu percebi a ansiedade com o crescimento aí da criança no ventre. Escute, não domina isto. Depois os pais estão preocupados com o futuro dos filhos, se haverá emprego, se haverá uma vaga na universidade. Menos, bem menos. Bem menos. Aliás, quase nada. Nós não temos controle. E é tão bom saber disso e entregar o controle da nossa existência, da nossa família, dos nossos filhos para Deus. E dizer, Senhor, farei o que está dentro do meu horizonte de competência, e aquilo que eu não posso fazer está nas tuas mãos, e as tuas mãos são poderosas, as suas mãos são amorosas, e em ti há todo o poder. Para terminar, o que você deve fazer em 2021? Eu falei dos aspectos negativos e tem um aspecto positivo aqui. Você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus e a sua justiça. E há uma promessa aqui. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. E é tão bom buscar o reino de Deus e a sua justiça, que você se envolve com as coisas excelentes. E ao se envolver com as coisas excelentes, você tira um pouco do foco das coisas ordinárias da existência. E reconhece que Deus cuida de você. Há mais de 20 anos atrás, queridos, eu estava dentro do metrô
de São Paulo. E com uma luta interna muito grande, Deus me chamando para o ministério e eu querendo ir para o seminário estudar. Ou ficar em São Paulo, ajudar a cuidar da minha família. Porque eu era o arrimo da minha casa, a minha mãe precisava de mim. Não podia no nosso orçamento que eu abrisse mão de trabalhar. E ainda mais ir para Londrina, estudar em tempo integral, uma loucura. Eu estava no metrô de São Paulo lutando e orando, queridos, orando muito por isto. Sabe qual é a probabilidade de alguém conhecer você no metrô de São Paulo? Na linha norte-sul, que é a mais populosa, estima-se naquela época que 6 milhões de pessoas passavam por ali. 6 milhões de pessoas é a população de Santa Catarina. E um dia eu estou dentro do metrô, uma pessoa pegou na minha mão e disse: se preocupe com as coisas de Deus e deixe que Deus se preocupe com as suas. Eu comecei a chorar dentro daquele vagão. Eu falei, pronto, o caminho é esse. O que você deve fazer em 2021? Você deve se preocupar mais com o reino de Deus e a sua justiça. E a promessa, todas as coisas o serão acrescentadas. Você se preocupa com o reino, você se esquece das trivialidades da vida. Você se preocupa com o reino, você vai percebendo que você não precisa de muitas coisas que este mundo que jaz no maligno diz que você precisa. Você vai tendo contentamento e poderá dizer o que o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter fartura e sei ter escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Busque a vida de um pagão. E você morrerá roendo as unhas de desespero, porque este mundo jaz no maligno. Busque o reino. Você terá todas essas coisas. E a alegria de fazer parte do movimento de Jesus. O movimento das pessoas mais leves que há na face da terra. Que 2021 seja um ano leve para você. Busque o reino e a sua justiça. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui. Há tanta preocupação, ó Deus, com as nossas vidas. O futuro deste país, a nossa economia, esta pandemia, Senhor, tão cruel. Oh, meu Pai, as nossas vidas, famílias, renda, dinheiro, Senhor, o futuro dessas crianças, escola. Oh, meu Pai, há tantas coisas que perturbam os nossos corações. Senhor, tira isso de nós, que a Tua palavra nos liberte completamente desta loucura, desta, ó Deus, ansiedade, e nos traga a Tua paz. A Tua palavra diz, muita paz tem os que amam a Tua lei. Nós queremos esta paz, ó Deus, para este ano de 2021, para que possamos proclamar este reino a esta cidade tensa, a esta cidade melancólica, a esta cidade depressiva, a esta cidade, Senhor, tão tensa, tão sofrida como Balneário Camboriú. Faça de nós pregadores deste evangelho, que preguem com a vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar.
vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Graças a Deus, alguém veio nos salvar. Queridos, vamos recitar a nossa doxologia. Terça-feira nós estaremos orando aqui às 6:30 da manhã. Se você pode, se você tem o desejo, se você não tem desejo também, mas precisa orar, venha. Estaremos aqui 6:30 da manhã orando. Quinta-feira, às 8 horas, estudo bíblico. E domingo que vem, nós teremos ceia, queridos. Eu estava de férias e o primeiro domingo nós não tivemos a ceia, mas teremos excepcionalmente no próximo domingo, tá bom? Tomaremos o cuidado para distribuir os elementos, mas teremos a ceia do Senhor. Vamos lá? Todos juntos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e sempre. Amém. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar.